Esse é o Ancapso e nós vamos falar da preocupação do Lula, meu amigo. Olha só, o Lula está assistindo o Ancapso, agora eu tenho certeza absoluta aqui. Ó. Lula quer maioria no Senado em 2026 para a direita não avacalhar o Supremo. Aqui, ó, precisamos eleger senadores ou a oposição fará bagunça no país, diz Lula. Olha o que eu estou falando para vocês aqui há um tempão, né? O problema dessa briga toda do Supremo com a direita, com o Bolsonaro, toda essa injustiça, é que o pessoal do Supremo está muito tranquilo, que eles podem fazer qualquer coisa, se alguém reclamar do que eles estão fazendo, ah não, quem decide é o Supremo mesmo, então pronto, podemos fazer qualquer coisa. Mas é o que eu falo para vocês, isso, a população está vendo isso, e o pessoal da direita vai ter muitos votos em 2026. Existe uma chance real do Bolsonaro, ou quem ele indicar, ganhar as eleições em 2026 e ainda fazer um bom Senado. E aí o que pode acontecer? O próximo presidente indica 3 ministros do STF. Se você fizer mais um impeachment de um ministro do STF, você já tem a maioria da direita antes de 2030. E aí, como o Lula está falando aqui, vai haver uma bagunça no país, né? Vai avacalhar o Supremo. É exatamente, seu Lula. Vocês perderam essa. O pior é que eu entendo que ele queira fazer isso. A questão é que eu duvido que ele tenha capacidade de impedir uma maioria da direita no STF, ou, desculpa, no Senado em 2026. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Liberal é o Caminho, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É lógico que eu estou falando que o Lula assiste o meu canal porque eu falo isso aqui, mas eu não acredito que ele assista mesmo, né? O Lula é um cara que está exatamente desconectado da realidade, porque, de novo, ele faz questão de não mexer com o celular, de não ter rede social, de não interagir na internet. E aquilo que eu falo para vocês, não tem como você viver o mundo hoje em dia sem isso, é uma ilusão. O mundo hoje está conectado, é uma ilusão achar que você pode ficar, não, o celular eu não quero mais ter contato com ele. Não, beleza, você vai viver, coisa e tal, mas você vai estar desconectado da realidade. Para uma pessoa que trabalha, sei lá, como carpinteiro, planta batata, não sei o que lá, pode ser chato, mas você vai viver a sua vida do mesmo jeito, sem internet. Para um político, é impossível, o cara vai ficar desconectado da realidade, não vai conseguir mais conversar no mesmo patamar que as outras pessoas estão conversando. É a crítica que eu faço também aos pais que falam que não vão dar celulares aos filhos até eles fazerem, sei lá, 24 anos de idade, não sei o que lá, porque o celular faz mal para a criança. E, de novo, não estou dizendo que o celular não faça mal para a criança. O celular faz mal para a criança, eu concordo plenamente. Mas sabe qual que é o problema? A sociedade toda usa celular. Os coleguinhas de turma do seu filho vão ter celular. E aí, se você não deixar o seu filho ter celular, o que vai acontecer? Ele vai ficar atrasado, ele vai ficar fora da realidade. Ele pode recuperar, com criança você consegue recuperar. A criança depois, quando ficar adulto, vai conseguir recuperar. Mas velho, meu amigo, velho é uma desgraça, cara. A gente não tem a mesma adaptabilidade depois de um tempo. O fato é que eu não acredito que o Lula esteja assistindo o meu canal, mas deve ter lá os assessores do Lula, deve ter o pessoal ali na turma do Lula que tá vendo essa coisa e tá fazendo a mesma conta que eu tô fazendo aqui, que é a conta de que, caramba, o Lula se meteu num buraco, o Alexandre de Moraes se meteu num buraco, não tem saída desse buraco que eles se meteram. Porque, de novo, eles encararam toda essa história do Bolsonaro como se fosse um pequeno detalhe, não é um erro. Não, porque o brasileiro ele caiu num disparo em massa de WhatsApp em 2018 e pronto, né? Não foi isso. O que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, é uma guinada em direção à direita. Não é por conta das redes sociais, é porque as redes sociais permitiram a conversa entre as pessoas e as pessoas são naturalmente mais conservadoras, mais religiosas, têm uma estrutura social mais certa nesse sentido, buscam esse tipo de coisa, né? Então, essa ideia de que a culpa é das redes sociais, eles não vão conseguir acabar com as redes sociais. O pessoal já está fazendo a conta e está vendo o problema que eu falei. O STF ficou muito confortável com esse negócio de bater no Bolsonaro, porque eu tenho certeza, tem uma bolhazinha da esquerda ali que está super feliz com o Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes deve estar comendo essa jornalista toda aí. Um monte de jornalista aí, pô, Alexandre de Moraes é o herói desse pessoal, né? Não, porque vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão, é isso daí. O cara está se sentindo o máximo ali, um verdadeiro príncipe encantado ali, com um cavalo branco e coisa e tal. Só que
O que ele não está percebendo é exatamente isso, né? Ele está fazendo merda, ele está politicamente se sacrificando. A população está vendo o que está acontecendo e fatalmente essa ação toda vai favorecer a direita. E parece cada vez mais absurdo, né? Veja, não é a primeira vez que o Lula fala sobre a preocupação com o Senado em 2026, porque, na verdade, esse tipo de coisa já é declarado. O Bolsonaro já falou que o grande objetivo do PL em 2026 é fazer uma maioria folgada no Senado, para poder não apenas ter a maioria do Senado, mas também ter capacidade de até fazer o impeachment de ministro do STF. E eu já mostrei para vocês aqui, em outros vídeos, que isso é relativamente fácil. Porque se eles tiverem simplesmente a maioria simples, eles podem até não conseguir a votação do impeachment completo, mas basta a maioria simples para afastar o ministro do STF. Então, tal como no caso da Dilma, vocês lembram do impeachment da Dilma, né? Você precisava ter 2/3 da Câmara para afastar a Dilma. Aí depois a votação do impeachment mesmo é no Senado. São duas votações diferentes. Uma primeira votação é a aceitação do processo. No que aceitou o processo, a Dilma é afastada ou foi afastada da presidência. Aí depois confirmou a pena dela. Mas a verdade é que essa coisa é uma coisa tão traumática que no momento que você tem o afastamento da pessoa, é muito difícil aceitarem voltar com a pessoa para a presidência ou para o STF ou para qualquer lugar que seja. Seria muito traumático demais essa história. Então, se você tiver a maioria, 50% mais um, você já consegue afastar um ministro do STF, e a partir daí fica muito difícil você reverter isso, mesmo que você não tenha os 2/3 dos senadores necessários para realmente fazer o impeachment do STF. Eu falei sobre isso outro dia com relação a uma matéria da Folha que falava isso. Não, porque é muito provável que Bolsonaro consiga a maioria do Senado em 2026, mas não vai conseguir os 2/3 para conseguir fazer impeachment do ministro do Supremo. E aí eu expliquei no meu vídeo que ele não precisa dos 2/3, ele só precisa da maioria simples para ter, primeiro, o presidente do Senado, que precisa ter o presidente do Senado para colocar em votação o impeachment, e 50% mais um voto, que é justamente para fazer a votação da admissibilidade do impeachment. Acabou. A partir daí, o ministro já é afastado do STF, né? E aí você pode falar assim, ah, não, mas ele precisaria afastar, então, 2 ministros para poder ter maioria no STF, porque hoje você tem 2 ministros só que seriam de direita, que é o Cássio Nunes e o André Mendonça, o resto todo mundo de esquerda. O padrão de votação é muito claro. O próximo presidente bota 3 ministros, ficaria 5-6. Se você faz o impeachment de um ministro, você tira um e bota outro. Então você consegue 6-5 a favor da direita. Mas se você não tiver como fazer um impeachment, você tira 2, só tira 2, sem poder colocar mais nenhum, mas aí já fica 5-4. Pronto, já resolvido o problema, já tem uma maioria de direita no STF, já se pode, por exemplo, antes de 2030, desfazer toda essa lambança que estão fazendo com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro e coisa e tal. Qualquer regulamentação da mídia que seja aprovada agora pode ser desfeita no próximo STF, até porque, né, é aquilo que eu falo, o próprio STF deixou claro que toda a decisão do STF é política, é comportamental, é do momento, então se eles estão agindo desse jeito agora, a gente pode agir a partir daqui e pronto. O grande problema desse pessoal é esse, a população brasileira está indo para a direita, então não adianta eles tentarem fazer a coisa ao contrário, a menos que eles deem um golpe. Se derem um golpe, aí é outra história, mas se não der um golpe, se continuar tendo eleição, acabou, né? Aí aqui, ó. Lula quer maioria no Senado em 2026 para a direita não avacalhar o Supremo. Olha só a história aqui, ó. O presidente Lula afirmou que nas eleições de 2026 será preciso eleger a maioria do Senado a fim de evitar que a direita avacalhe o STF. Preocupado com a coisa. A declaração do Lula foi dada nesse domingo. Não, eu tenho certeza que ele está preocupado, já sabia disso, ele já estava preocupado com isso. A questão é que ele está percebendo que ele não consegue resolver isso, né? Muitas vezes a gente tem que se apegar aos melhores quadros, eleger senador da República, eleger deputado federal, eleger senadora, porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. Lula, você tá entendendo, né, Lula? Porque o que significa avacalhar com a Suprema Corte? Vai botar o pessoal da direita para fazer a mesma avacalhação que essa Suprema Corte da esquerda está fazendo hoje com o Brasil, né? Já que vale avacalhar, vão avacalhar pro outro lado também, né? E aí, Lula, você vai voltar pra cadeia, tu tá sabendo disso, né, Lula? Porque, de novo, o caso lá do Petrolão, do Mensalão e coisa e tal, já tá tudo prescrito, beleza, legal, prescreveu, não tem o que fazer. Mas e o caso do INSS? E as roubalheiras que estão acontecendo agora? E o caso dos Correios? E o caso desse monte de lambança que tu tá fazendo agora no governo? Você vai acabar seus dias na cadeia, Lula. Eu tenho certeza disso, que tu vai acabar onde você merece, na cadeia.
Aqui, ó, Lula ainda afirmou que a Suprema Corte não é uma maçã doce, mas é preciso preservar as instituições que garantem o exercício da democracia nesse país. Olha o que eu estou te falando. A esquerda perdeu corações e mentes da população. O brasileiro não gosta mais da esquerda. A única coisa que sobrou para a esquerda foi o judiciário. E não é só aqui no Brasil, não. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A esquerda tem recorrido à judicialização da política porque não tem mais o apoio político de fato. Só resta recorrer ao establishment, ao judiciário. O problema disso é que isso tem validade, meu amigo. O judiciário também vai acabar sendo influenciado pela política. Mais dia, menos dia, continuando elegendo pessoas da direita, a gente vai trocando a Suprema Corte. Essa corrida nunca foi uma corrida 100 metros rasos. Sempre foi uma maratona. E essa maratona a gente está ganhando, né? Aqui, ó. Em 2026 haverá eleição para 2/3 da cadeira do Senado. 54 das 81. E detalhe, a última eleição o PL ganhou com muita facilidade, só que na última eleição era só 1/3 das cadeiras do Senado. Então agora essa eleição que vai ser 2/3 da cadeira, se o PL fizer a mesma quantidade de votos que fez no passado, ganha a maioria simples com folga. Mais do que a maioria simples, ganha uma maioria folgada. Não chega a 2/3, foi essa conta que a Folha fez. Mas chega a uma maioria folgada. Aí pode eleger o presidente do Senado e pode iniciar o processo de impeachment contra um ministro, um ou mais ministros do STF. Já pode comprar a briga. Aqui, ó, a direita vislumbra essa possibilidade. Em fevereiro desse ano, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro disse que já chegamos a 40 senadores declaradamente a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, nesse Senado que a gente tem hoje, que é um Senado ainda muito à esquerda, meu amigo, 2027, o Alexandre de Moraes não escapa. Ele não vai conseguir ir para lugar nenhum. O problema maior é será que o governo Lula vai conseguir esperar até 2027 para se livrar do Alexandre de Moraes? Porque esse pessoal já está percebendo que o Alexandre de Moraes virou um problema, não uma solução, né? Aqui, ó. Ainda em fevereiro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que não pautaria impeachment de ministro do STF e que o Senado não é órgão de correção do STF. O problema é, o Senado é o órgão de correção do STF, sim, está lá na Constituição, é o órgão responsável por fazer o peso, os pesos e contrafreios, lá, o contrapesos, freios e contrapesos lá do STF, é o que está na Constituição. República é isso, cada poder tem que ter poder sobre o outro, senão, porra, aí, o que adianta, né? E o maior poder de todos na República tem que ser do Congresso, porque o Congresso é o eleito, né? O Congresso é onde você representa as forças que estão agindo na sociedade no momento, né? Então é isso daí, tá o Lula desesperado com esse negócio. Eu tô preocupado com isso? Não, não tô preocupado. O Lula já falou qual vai ser a estratégia dele. Sabe qual vai ser a estratégia dele? É tirar candidatos da esquerda para botar candidatos da centro-esquerda, PSD, PSD, PSB, ou seja, os partidos que não são tão radicais quanto o PT. Dois problemas que ele vai ter com isso. Primeiro, que o PT não vai aceitar. O PT sabe que o Lula está perdendo, então o pessoal vai estar em modo de desespero em 2026, querendo garantir alguma coisa para eles. Pô, o senador do PT lá, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, esse pessoal não tem voto para se eleger senador, mas vai querer alguma coisa, vai tentar ir para algum buraco disso daí. Então vai ter gente do PT querendo se candidatar do mesmo jeito. A ideia do Lula não é uma ideia ruim, tá? Porque se você bota o deputado do PT, o senador do PT, o senador do PT perde. Mas, de repente, um cara do PSD, que é ali do meio termo, ali, consegue fazer votos para se eleger, e aí impede a maioria do PL, né? Só que ele não vai conseguir isso, porque, de novo, o PT vai querer se candidatar. E mesmo que ele consiga, já vai estar configurada a mudança da janela de Overton. Já vai estar o pessoal mais para a direita do que para a esquerda. E aí o que vai acontecer? Mesmo que o PL não tenha maioria absoluta para poder tirar o ministro do STF, vai bastar um desses ministros esquerdistas, tipo Flávio Dino, bloqueando emenda, para o pessoal resolver fazer isso. Porque mesmo o Centrão quer tirar o Flávio Dino. O Flávio Dino está fazendo muita merda lá no STF. Talvez não seja o Alexandre de Moraes, talvez seja o Flávio Dino. Mas já basta tirar um cara só do STF no próximo governo, que se esse próximo governo for da direita, se a gente conseguir colocar um presidente da República de direita, que pronto, já se ajeita tudo. Você já tem a eleição de 3 ministros para o STF no próximo governo e mais um ministro pelo impeachment e pronto, já temos maioria no STF. O pessoal está apavorado. Eles sabem que isso é uma possibilidade real que está ficando cada vez mais real a cada dia que passa, devido ao fracasso do Lula na economia, a incapacidade do Lula de reverter a baixa popularidade dele e a perseguição do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro e contra Eduardo Bolsonaro. Eles estão querendo tirar a direita no tapetão, não percebem que estão criando um monstro no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.